Essa é a segunda aula da nossa playlist sobre previdência complementar. Nessa aula, eu vou explicar para você as características dos produtos de previdência, tá? Então você vai entender basicamente de onde é que sai o tal PGBL, de onde é que sai o tal VGBL, tá bom? Se você é novo ou nova nesse canal, lembra de se inscrever, ativar o sininho aqui para você não perder nenhum vídeo, porque aqui eu ajudo você a passar nas principais certificações do mercado financeiro. Tá bom? Olha só, pra gente começar, eu trouxe aqui uma apresentação. Se você viu o vídeo da playlist passada, isso aqui você até já sabe, tá? Mas se você não viu, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser, você pode baixar essa apresentação que eu estou utilizando aqui. Essa apresentação que eu estou utilizando, ela tem a aula que eu vou dar para você hoje, mas também já tem todas as aulas da nossa playlist. Então, se você quiser acompanhar a nossa playlist sobre previdência na íntegra, fazer as suas anotações, ler junto comigo, clica no link que está na descrição desse vídeo, tá? Você vai baixar, é gratuito e assim você vai conseguir me acompanhar aqui. É só clicar e baixar. Bom, na aula passada dessa playlist, eu trouxe aqui para você um panorama sobre a previdência social. E lá eu expliquei o porquê que a gente precisa pensar em previdência complementar, uma previdência que vá complementar a previdência oficial. Nessa aula, a gente vai entender um pouco da dinâmica dos produtos e algumas regras em relação à fase de contribuição e fase de benefício. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero apresentar para você que tem num plano de previdência é o que a gente chama de FIE. FIE é Fundo de Investimento especificamente constituído para atender os planos de previdência. Eu não sei o quanto você conhece de mercado financeiro, eu não sei o quanto que você conhece da indústria de fundos de investimentos, por exemplo, mas uma das coisas que tem no mercado financeiro é uma coisa chamada de fundo exclusivo. Esse FIE, ele é um fundo exclusivo, cujo o único cotista deste fundo de investimento é o plano de previdência. E eu preciso te explicar porque ele faz parte da estrutura previdenciária. Então, é através desse instrumento que o dinheiro dos investidores é alocado no mercado financeiro. Então, basicamente, como é que funciona? Eu vou lá fazer mais um desenho aqui ridículo de novo. Então, olha só, você aqui, tal, pega lá o seu rico dinheirinho. E aí você vai colocar em um plano de previdência. Eu vou colocar aqui a seguinte sigla, EAPC. O que é EAPC? Entidade Aberta de Previdência Complementar, tá bom? E aí, essa entidade, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o seu dinheiro e vai colocar em um fundo de investimento específico, que é esse fundo que nós estamos falando. Então, ela é a única cotista desse fundo e este fundo vai a mercado para comprar os ativos. Então, este fundo de investimento aqui é quem vai pegar o dinheiro e vai comprar ativo. Por exemplo, vai comprar título público, vai comprar ações, vai comprar título privado, enfim, depende ali, ó, do regulamento desse fundo. Importante dizer, regulamento, que hoje nós temos planos de previdência que aplicam nos mais variados mercados, tá bom? Pode investir até 100% em renda variável. Então, essa é a dinâmica. Então, este fundo de investimento aqui, ó, ele vai funcionar como os demais fundos. Então, ele vai ter uma taxa de administração, pode ter uma taxa de performance, tá bom? E o grande lance é que, como eu disse, esse fundo ele é um fundo exclusivo. Só quem pode investir num fundo exclusivo é um investidor profissional. E o investidor profissional, nesse caso, é a entidade aberta de previdência complementar. Isso aqui é extremamente importante você entender para quando, mais para frente, nessa playlist, quando a gente estiver falando, por exemplo, sobre os riscos de investir em previdência, você vai entender exatamente aonde que a seguradora entra aqui para compor ou não o risco do cliente, tá bom? Então, esse é o grande ponto. No plano de previdência, o investidor, ele não é cotista do fundo. Não é cotista, tá? Ele é participante de um plano de previdência. Tem uma diferença fundamental aqui, principalmente na análise de risco. É importante você entender isso.
É claro, deixa eu só fazer uma observação. É claro que no mercado a gente convencionou a falar assim, tem aqui um fundo de previdência para você, cliente. Olha, um fundo de previdência tal, um fundo de previdência... Tá tudo bem em relação a isso. Não tem nenhum problema a gente usar esses termos aqui. Mas o fato é que tecnicamente, quando eu estou falando de plano de previdência, o investidor não acessa o fundo. Quem acessa o fundo é o plano de previdência, que é cotista do fundo. Tá bom? Aí, olha só, eu vou apagar essa parada aqui e a gente vai para os próximos. A gente vai falar sobre o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, e a gente vai falar sobre o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre. Estes dois produtos é que são os produtos de previdência. Então, o investidor pega o dinheiro dele, coloca no plano ou no Vida, em um desses dois, e aí esse produto vai no fundo e o fundo vai a mercado. Importante a gente entender isso, tá? Se a gente voltar um pouco na história, a gente vai entender como que essa parada foi criada. Então, como eu disse, a Previdência, ela foi criada para ser complementar. Eu disse isso muito na primeira aula, tá? Para ser complementar. Então, o que o governo fez? Permitiu a criação de um produto que tinha outro nome lá atrás, mas ele foi convertido em PGBL. E ele disse o seguinte, olha, qualquer pessoa que quiser complementar a aposentadoria, pode complementar através desse produto aí. Tinha um outro nome, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas ele funcionava como funciona o PGBL. Só que aí, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, olhou, pensou, pera, para que o contribuinte possa usar o PGBL, ele precisa atender certos pré-requisitos. Esses pré-requisitos estão relacionados com a renda, com o modelo de declaração de imposto de renda, tá? E ela falou, puxa, mas quando eu crio só esse produto e só pode acessar esse produto quem cumpre esses certos pré-requisitos, eu estou deixando de fora desse mercado de previdência complementar uma parcela significativa dos brasileiros. Poxa, quanto mais os brasileiros participam de um plano complementar, puxa, maior a tranquilidade dessa pessoa lá na sua aposentadoria. Então vamos criar um outro produto, só que esse produto ele vai ter uma característica securitária, uma característica de seguro, uma característica de seguro de vida. Por isso que chama Vida Gerador de Benefício Livre. E aí eu quero dar para você um insight muito importante para você que está estudando para alguma certificação do mercado financeiro. O que eu estou falando aqui sobre esses dois planos, mais para frente, em uma das aulas dessa playlist, eu vou explicar com detalhes a diferença entre eles, tá? Mas o que eu estou falando aqui sobre esses dois planos é esse cara aqui, ó, o Plano Gerador de Benefício Livre, ele foi criado com uma característica previdenciária. Já esse segundo aqui, ele foi criado com uma característica securitária, ou seja, com característica de seguro. Isso é importante porque muda completamente a maneira como isso, por exemplo, é tratado em herança, como isso é tratado na sucessão, enfim, tem um monte de regra que impacta diretamente nesses produtos que eu não devo explicar aqui nessa aula. Mas o principal ponto que eu quero que você pegue se você está estudando para uma certificação é isso aqui, ó. Opa, já vai, criança, volta aqui. Ó, os planos VGBL e PGBL são os produtos de previdência complementar que, importante salientar, não são considerados produtos de investimentos, mas de aposentadoria ou seguro. Então, olha só, é verdade que eu posso pegar uma grana minha, colocar em um plano desse, ver esse dinheiro render, resgatar essa grana depois do rendimento, portanto, vai funcionar como um investimento? Sim, é verdade, eu posso fazer isso. Mas a característica desse produto não é para isso. A característica desse produto, ela é previdenciária, para eu receber renda lá na frente, ou para eu receber esse valor acumulado ali de acordo com algumas regras.
Tô dando essa ênfase para você que vai fazer uma prova de certificação anotar. Para efeitos técnicos, para efeitos de prova, seja a prova da Ambima, seja a prova da Planejar, enfim, para efeito de prova, planos de previdência não são considerados investimentos, tá? Porque, como eu disse, eles têm essas características. Só que, repito, eu posso utilizar ele como investimento, ou seja, eu posso pegar o meu dinheiro, colocar lá, fazer render e resgatar ele com rendimento? Posso, nada me impede. Mas quero reforçar que para efeito técnico, para característica de produto, esses produtos não são considerados produtos de investimento. São considerados produtos previdenciários ou de seguros. Tá bom? Então, ó, essa dica aqui vale ouro. Aliás, se você anotou, vira alguma coisa disso na sua prova, volta aqui nos comentários para deixar pra gente. Olha só, eu quero falar aqui com vocês sobre as fases do plano de previdência complementar. Mas, para falar sobre isso, deixa eu fazer aquele jabá esperto. Olha só, se você quiser estudar comigo, com aulas completas, ter acesso à nossa plataforma de estudos, com apostila, videoaula atualizada, mais de 3.000 questões comentadas em vídeo, e aqui eu estou me referindo a todo o nosso banco de questões. Nossas questões são comentadas em vídeo, individualmente, uma por uma. Você vai ter acesso a um painel de desempenho para você saber se você está indo bem ou não em determinado módulo, e terá também acesso ao nosso suporte e acompanhamento exclusivo para poder tirar dúvida quantas vezes quiser, na hora que quiser. Então, se você quiser um curso completo para você não só passar nas provas de certificação, mas também para você aprender o mercado financeiro para valer, o link do nosso site está aqui na descrição desse vídeo. Só você clicar, vem para o nosso site, conheça os nossos cursos e vai ser um prazer acompanhar você dentro da nossa plataforma. Tá bom? Vamos lá agora, feito esse segundo jabá, né? Lembrando do primeiro, que você pode baixar a apresentação aqui gratuitamente. Vou falar com você das fases que um plano de previdência tem. São duas. Primeiro, a fase de diferimento. A fase de diferimento, nós vamos chamar ela de fase de acumulação. Acumulação. Ou seja, é na fase que o investidor está colocando dinheiro, está contribuindo com o plano. Está escrito assim, ó, período compreendido entre o momento da contratação do plano e o início do recebimento do benefício. Então, fui lá, contratei um plano de previdência, estou colocando dinheiro, fase de diferimento. Algumas coisas importantes que eu quero falar com você a respeito do diferimento. Não existe uma regra em relação a isso. O que eu quero dizer? Que o investidor pode colocar um valor fixo por mês, se ele quiser. Ele pode fazer um aporte único e deixar o dinheiro lá rendendo. Ele pode fazer contribuições mensais e por um período parar de contribuir. Ele não vai ser penalizado em absolutamente nada. Ele pode fazer contribuições mensais e, de repente, em um determinado mês, ele vai colocar um pouco mais. Então, ó, faço 1.000 por mês, mas no final do ano eu coloco 2.000 por mês por conta do 13º. Uma hipótese, tá? Então, ele é muito flexível nessa hora. E, inclusive, é na fase de diferimento que o investidor pode fazer resgates. Tá? E aí, você pode fazer um resgate parcial. Então, acumulei lá 100 mil reais, quero resgatar 30 mil. Pode? Pode. Tranquilo. Ou ele pode fazer resgate total. Acumulei 100 mil, resgato 100 mil, encerro o plano e fim de papo. Tá bom? Só que aí tem uma outra fase deste plano, que a gente vai chamar ela de fase de benefício, que é o período em que o titular do plano passa a receber a aposentadoria. E essa aposentadoria aqui, a gente vai descobrir em uma das aulas dessa nossa playlist que existem várias formas da seguradora pagar para o titular do plano. Tem renda vitalícia, renda por prazo certo, a gente vai explorar cada uma delas nas aulas futuras aqui da nossa playlist. O que eu queria que você entendesse nessa aula é o plano de previdência, como que o dinheiro do investidor é alocado no mercado, tem PGBL, tem VGBL, o P, ele tem característica previdenciária, o V tem característica securitária. Nós teremos nessa playlist uma aula onde eu vou explorar muito bem a diferença desses dois produtos, tá? Tem uma diferença
técnica importante, uma diferença fiscal ali que é muito importante desses dois produtos, tá bom? Mas por hora, eu quero que você venha me acompanhando. Se você seguir a ordem dessa playlist, eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre previdência complementar. Repetindo o que eu falei no começo, tá? A apresentação está disponível para você baixar gratuitamente. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, é importante que você interaja com esse vídeo. Deixa um gostei, deixa um comentário. Porque você concorda comigo que se esse vídeo fez sentido para você, ele vai fazer sentido para outra pessoa? E o YouTube vai entregar para mais pessoas quanto mais você sinalizar para o YouTube que esse material é relevante para você. Então, faça isso com um joinha, faça isso com um comentário, tá bom? Porque isso ajuda o vídeo a engajar e o YouTube entregar para mais pessoas. A gente vai se ver no próximo material aqui da T2. Um grande abraço e tchau!